O avião não caiu. Ele foi rasgado do céu. Eu senti isso antes mesmo do impacto. O tremor não era mecânico, não era falha comum. Era como se algo tivesse agarrado a fuselagem e decidido que não deveríamos continuar. Depois veio o som. Metal gritando, gente rezando, e então o mundo virou branco. Quando acordei, o gosto de sangue era a primeira coisa. Ferro, quente e espesso na língua. Minha cabeça latejava, e por um momento achei que ainda estava no ar, que aquilo era só turbulência prolongada. Não era. O avião estava aberto como um cadáver. A fuselagem rasgada, assentos espalhados, como restos de uma vida que não importava mais. Não ouvi ninguém. Nenhum gemido. Só eu. Saí arrastando o corpo, cada movimento uma decisão dolorosa. Minhas mãos tremiam, minhas pernas falhavam. Mas eu saí, porque ficar ali era morrer. Do lado de fora, a ilha me recebeu. Não com beleza, mas com presença. A selva era densa, úmida, viva demais. O ar grudava na pele. O silêncio não era a ausência de som, era a expectativa. Algo ali sabia que eu estava vivo. E estava esperando. A sede chegou antes da fome. Minha boca secou até doer. Minha língua parecia couro. Voltei ao avião, vasculhando o que restava como um animal desesperado. Encontrei garrafas, algumas intactas, outras vazias. Bebi tudo o que pude. Mas aquilo era uma mentira confortável. Não duraria. Precisei sair. Entrei na mata com um pedaço de metal na mão, improvisado como apoio ou arma caso fosse necessário. Cada passo era lento, cada som me fazia parar. Insetos zuniam ao redor, o calor esmagava. E então eu ouvi água, fraca, mas constante. Segui o som até encontrar um pequeno fluxo, cortando a terra escura. A água não era limpa, eu sabia disso, mas também sabia que morrer de sede era mais rápida. Então pensei. Voltei ao avião. Arranquei o que pude. Fios, tecido, partes queimadas. Usei carvão dos cabos derretidos. Empilhei camadas dentro de um recipiente metálico. Improvisei um filtro. Depois fiz fogo. Foi feio. Demorado. Instável. Mas funcionou. Fervi a água. Esperei. Bebi. E fiquei parado por minutos, esperando o corpo reagir. Nada. Eu ainda estava vivo. A noite chegou como um predador. Sem aviso, sem transição. Um momento havia luz. No outro, a selva era um abismo. Voltei correndo para o avião. Não por coragem, por puro instinto. Aquilo ainda era o único lugar que parecia menos hostil. Trabalhei sem parar. Arranquei placas da fuselagem, usei cintos como corda, empilhei assentos. Fiz uma estrutura encostada no que restava do avião. Uma cabana torta, apertada, feia, mas era abrigo. Quando sentei lá dentro, com o fogo tremendo na minha frente, percebi uma coisa. Eu não estava seguro. Eu estava apenas menos exposto. Não dormi. Ninguém dorme na primeira noite quando percebe que está fora do mundo. Os sons começaram devagar. Folhas se movendo, passos leves, respiração. Algo circulava. Eu não vi, mas sabia que estava lá. No terceiro dia, a fome me quebrou. Não foi gradual, foi um ataque. Meu estômago doía, meu corpo enfraquecia, minha cabeça começava a falhar. Tentei frutas, algumas funcionaram, outras me fizeram vomitar até quase desmaiar. Aprendi rápido. Ou morria. Mas aquilo não bastava. Eu precisava de carne. Fiz uma lança. Nada sofisticado. Um pedaço de metal preso à madeira e endurecida no fogo. Segurei aquilo como se fosse minha última conexão com o controle. Observei. Esperei. A ilha tinha ritmo. E eu precisava entrar nele. Vi pequenos animais, rápidos, ariscos. Na primeira tentativa errei. Caí, me cortei, sangrei. Na segunda, eu acertei. O animal caiu, se debatendo. E ali veio o momento. Eu poderia deixar morrer. Ou terminar. Eu terminei. Sem pensar muito. Depois disso, algo em mim mudou.
Uma linha invisível foi cruzada. O fogo virou prioridade. Nunca deixei apagar. Aprendi a alimentá-lo, protegê-lo, tratá-lo como vida. Porque era. A carne assando tinha cheiro forte, atrativo. Naquela noite, eu não estava sozinho. Algo veio. Não entrou no campo de visão. Ficou além, mas eu ouvi. Passos pesados, respiração lenta. Algo grande. Segurei a lança até meus braços doerem. Nada aconteceu. Mas aquilo não foi um erro. Aquilo foi reconhecimento. Dias depois, encontrei o mar. Foi como ver outro mundo. Água infinita, ondulando sob o sol. Ali eu vi oportunidade. E risco. Fiz anzóis com pedaços de metal. Usei fios do avião como linha. Improvisado como tudo. Demorei. Errei. Esperei. Até acertar. Quando puxei o primeiro peixe, senti algo estranho. Não alívio, mas satisfação. Eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava aprendendo a dominar. O templo não deveria estar lá. Mas estava. Encontrei por acidente. Ou pelo tipo de acidente que acontece quando algo quer ser encontrado. No interior da ilha, a vegetação se abriu. E então eu vi pedra. Estrutura. Antiga. Errada. Não era ruína comum. Não tinha o desgaste de algo esquecido. Parecia abandonado recentemente por algo que não deveria existir. As paredes eram cobertas de símbolos. Eu não entendia, mas meu cérebro tentava. E quanto mais eu olhava, mais sentia que não deveria. As figuras esculpidas eram humanas. Quase. Corpos distorcidos, rostos em dor, sacrifícios. Aquilo não era decoração. Era registro. Quando entrei, o ar mudou. Ficou pesado. Denso. Como respirar dentro de um túmulo. E então, eu não estava sozinho. Nem ali. Nem em mim. Eu vi. Não com os olhos, mas vi. Homens, negros, pintados com sangue, arrastando alguém. Gritos. Uma mulher, ou algo usando forma de mulher. O altar. A lâmina. O corte. O sangue descendo pela pedra, como se a própria ilha bebesse. E algo respondeu. Não apareceu, mas eu senti. Presença. Fome. Consciência. Quando voltei, estava no chão, suando, tremendo, mas não vazio. Algo tinha ficado. E pior, algo tinha me notado. Depois disso, a ilha mudou. Ou talvez tenha sido eu. À noite, comecei a ver figuras entre as árvores, sempre longe o suficiente para duvidar, sempre perto o suficiente para temer. Elas não se moviam como animais, nem como pessoas. Elas esperavam. Os sinais começaram. Pegadas ao redor da cabana, sussurros, reflexos na água que não eram meus. Eu tentei ignorar. Foi inútil. Na noite em que entraram, eu entendi. O fogo apagou. Sozinho. Sem vento. Sem motivo. A escuridão veio total. E então eu senti. Mãos. Frias. Segurando meus braços. Puxando. Arrastando. Eu lutei. Como um animal. Sem técnica. Sem pensamento. Só força. Acendi o fogo com desespero. E eles sumiram. Mas não porque eu venci. Eles recuaram. Depois disso, o tempo perdeu forma. Eu falava sozinho, ria sem motivo, dormia pouco, sonhava com o templo. Sempre o altar, sempre o sangue. E às vezes, eu no lugar da vítima. Evitei o templo, mas ele não me evitou. Ele estava em mim. O som do helicóptero foi irreal. Eu achei que fosse mais uma ilusão, mas não era. Corri, tropecei, gritei, acendi fogo. E ele veio. Real, pesado, barulhento, humano. Quando subi, olhei para trás. Erro. Na linha da floresta, eles estavam lá, parados, observando. Não com raiva,
Não com pressa, mas com certeza. Como se soubessem que aquilo não tinha terminado. Sobrevivi. Foi o que disseram. Mas eles não entendem. Sobreviver implica ter escapado. E eu não escapei. À noite, no hospital, eu acordo. Sempre no mesmo momento. Sempre com a mesma sensação. Que não estou sozinho. E quando olho para o reflexo, nunca sou só eu.